Você já ouviu falar ou já teve alguma experiência de visão remota? Então pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de guaxinim, mas não de qualquer lugar. Tem que ser da região do Alto do Himalaia. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é visão remota. Antes de iniciar, gostaria de informar que o Ato Life está de cara nova e todo mês agora teremos uma recomendação de curso. A recomendação deste mês é um curso de marcenaria, onde você aprende a fazer pias e cubas de madeira. São peças bem interessantes e bastante lucrativas, vale a pena conferir. Em algum momento você já pode ter ouvido falar de visão remota, de visão através da consciência, de visão fora do corpo, de experiências fora do corpo, enfim. Hoje vamos falar desse tema. Você pode acompanhar aqui do lado toda a estrutura desse conteúdo. Vamos iniciar definindo a visão remota, depois vamos abordar as formas que ela pode acontecer, vamos diferenciar a visão remota de sonho, vamos trazer o caso do tecladista Júlio do Mamonas Assassinas, vou trazer uma das minhas experiências próprias, vou trazer o caso documentado, dois casos documentados pela Rede Globo, vou trazer o caso da senhora Reynolds, que é muito interessante, vou trazer um experimento de visão remota que foi utilizado para encontrar Saddam Hussein. Infelizmente aqui eu não encontrei nenhum artigo, nada que fale sobre o caso, que é muito interessante, foi muito bem documentado. Vou apresentar o contraponto e vou trazer por fim a conclusão. A visão remota é um tipo de experiência onde o indivíduo pode captar informações, acontecimentos com requinte de detalhes, não estando em sua presença física. Isso é considerado paranormal. Paranormal é algo que foge à normalidade, ele caminha ao lado da normalidade. Ele não é uma coisa ordinária. Então, paranormal é alguma coisa extraordinária, é uma capacidade fora do comum. A visão remota pode acontecer de forma deliberada ou involuntária. Ela pode ser treinada e praticada através de algumas técnicas. Em um dos experimentos que vamos mostrar aqui, um grupo de pessoas elas foram treinadas para visualizar determinada situação e o resultado foi bem empolgante. Vamos acompanhar, fique até o final do vídeo. A visão remota é considerada paranormal pelo fato de tudo aquilo que interpretamos como realidade é através dos 5 sentidos do corpo físico, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição. Então qualquer tipo de captura da realidade ou de fragmento da realidade que não seja através desses 5 sentidos pode ser considerado paranormal. A visão remota não pode ser confundida com sonho, porque o sonho ele é insólito. Ele traz vários fragmentos de coisas que estão na mente subconsciente, de coisas que armazenamos ao decorrer da vida. Por isso é muito comum acontecer em sonho coisas do tipo animais selvagens no meio da tua casa, ou você está na tua cidade, você vira a esquina e está no meio de Londres. Então o sonho ele acaba misturando, pegando vários fragmentos de coisas que estão na mente subconsciente. Já experimentos de visão remota apontam pessoas decifrando fatos a quilômetros e quilômetros de distância com requinte de fidelidade, requinte de detalhes. Um caso bastante interessante foi o do Júlio, baixista do Mamonas Assassinas. A filmagem é uma gravação onde ele diz ter sonhado com a queda do avião, que era para orar por eles. E aí fica a questão, será que Júlio teve um sonho ou ele teve uma visão remota? Fala sobre o Portugal, né, meu? Você tá indo pra lá? Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei o que dizer. Como exemplo de caso involuntário, eu vou trazer um caso próprio. Certa vez eu estava no apartamento, nessa época eu morava em Salvador, e compartilhava o apartamento com meu irmão e um amigo, Alan. Então, nesse dia eu já tinha surfado pela manhã, já tinha ido para a faculdade, então estava bem cansado. Então durante a tarde eu acabei cochilando, não é uma coisa do meu hábito, eu não gosto de dormir durante o dia. Enfim, acabei cochilando. Então depois de um tempo eu me pego caminhando pelo corredor e chego até a sala. Assim que eu chego na sala, eu visualizo o meu irmão fazendo um telefonema. Ele estava encostado na parede ao lado da televisão e ele falava em marcar algo com alguém no Jardim de Alá.
chego lá a tal horas. Então eu via detalhes da conversa, eu escutava e o visualizava de uma forma muito real, né? Mas algo chamou a minha atenção. Meu irmão não me visualizava. Então me aproximei dele, ele não dava nenhum sinal de que me visualizava. Eu comecei a falar com ele, a gritar, e ele não esboçava nenhuma reação. Aquilo me deixou muito apavorado. Então eu acordei de forma abrupta na cama, fiquei muito assustado com aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo e fiquei tentando entender, refletindo ali na cama, tentando entender o que havia acontecido. E então escuto o som da porta bater, é a porta do apartamento. Então eu levantei, olhei todos os cômodos, eu estava sozinho. Então quem estava lá, ou Alan ou meu irmão, ele saiu, ou eles saíram. Então no final da tarde meu irmão volta, já era próximo das 18 horas, já estava escurecendo, ele volta com a prancha debaixo do braço e imediatamente eu conto para ele tudo o que havia acontecido. E para nossa surpresa, ele acabou confirmando tudo que eu havia detalhado. A forma como ele estava segurando o telefone, encostado na parede, as coisas que ele falou na conversa, o local de encontro, né, com aquele amigo, tudo muito bem detalhado. E aquilo ali para mim já foi espantoso, eu comecei a pesquisar. Naquela época eu não encontrei nada com o termo de visão remota, mas eu tinha encontrado vários artigos sobre projeção astral. Um outro caso muito interessante foi documentado pela Rede Globo. Eles foram ao Instituto do Sono e lá uma paranormal ficaria numa sala fechada e ela teria que adivinhar 3 objetos escondidos 4 andares abaixo do andar que ela estava, pela equipe de reportagem. A equipe de reportagem escondeu 3 objetos deles mesmos, ela nunca tinha tido nenhum tipo de contato com aqueles objetos e, por incrível que pareça, ela acertou com riqueza de detalhes todos os 3 objetos. 10 anos depois a Rede Globo volta, só que dessa vez eles fazem o experimento com 2 paranormais. Uma estava no Instituto do Sono e a outra no Centro de Estudos da Consciência, em Curitiba. E dessa vez eles tentam replicar o mesmo experimento, elas tinham que adivinhar quais eram os 3 objetos. Nesse caso o experimento era um pouco mais profundo porque envolviam 2 paranormais. O resultado também foi muito impressionante. As 2 paranormais, após a sessão de mentalização, elas afirmam que não conseguiram visualizar os objetos, mas que elas viram muitas pessoas se afogando, pessoas morrendo, catástrofe com água. Mesmo sem nenhum tipo de contato, as 2 trazem o mesmo cenário. E para o espanto de todos, a emissora poucas horas depois noticiava uma enchente no estado de Minas Gerais com várias pessoas mortas. Eu tentei encontrar o vídeo do primeiro experimento da Rede Globo, mas não encontrei. Mas encontrei o segundo, onde eles voltam depois de 10 anos e vou deixar na descrição. O caso de Pan Reynolds ganhou notoriedade através de um documentário do Discovery Channel. O nome do documentário é Experiência Fora do Corpo ou Projeção Consciente. Vou deixar o link do documentário na descrição e também um link aqui do site Saindo da Matrix, onde eles disponibilizaram um trecho transcrito a partir do documentário. A senhora Reynolds tinha um grande aneurisma cerebral na base do crânio e precisaria fazer uma cirurgia muito delicada. Para a cirurgia acontecer, a temperatura do corpo dela teria que ficar entre 10 e 15 graus, coração e respiração parariam e a função cerebral cessaria em até 8 segundos após a parada cardíaca e todo o sangue seria retirado da cabeça. A paciente estava clinicamente morta durante a cirurgia. Ela estava completamente coberta, exceto o crânio, que era a área onde aconteceria a intervenção. Após acordar da cirurgia, ela descreve com bastante precisão todo o procedimento cirúrgico. Ela descreve os instrumentos, bastante incomuns e específicos, usados pela equipe cirúrgica em sua operação. Ela presumira que abriram seu crânio com uma serra, mas descreve com espanto que usaram algo similar a uma furadeira, descrevendo ainda as brocas e a caixa de ferramentas onde estavam guardadas. A pesquisa viria a confirmar que se trata de uma mini serra circular, segundo o relato oficial da cirurgia, de estética similar a uma furadeira. Relata ainda que uma das médicas falou que suas artérias, a da paciente, eram muito pequenas. Parecia que elas estavam mexendo muito embaixo da virilha. Ela lembra de pensar, o que estão fazendo? É uma cirurgia no cérebro.
Eles iam retirar o sangue das artérias femorais. Não entendo isso. Também relatam a conversa entre cirurgiões que iriam ligá-la à máquina, coração-pulmão, dentre outras, com extrema precisão. O Dr. Michael confrontou o relato da Sra. Reynolds com o relatório oficial da cirurgia, correspondendo perfeitamente com o que ocorreu na realidade. Detalhe: existiam instrumentos que até o Dr. Michael desconhecia, por serem por demais específicos, descritos pela paciente. Um instrumento que ela descreveu como uma escova elétrica ele achou ridículo. Pediu uma foto para ver o instrumento e, espantado, percebeu que parecia mesmo com uma escova elétrica. O médico Dr. Michael não o conhecia, dada a natureza nada comum do objeto. Então o caso da Sra. Reynolds é chocante pela riqueza de detalhes e por ter sido confirmado pelos membros da equipe de cirurgia. Agora vamos a um caso muito impressionante, onde 47 pessoas participaram de um experimento de visão remota para encontrar Saddam Hussein. Ele foi publicado nessa revista, Ed Science. Eu procurei alguma publicação em um veículo nacional e, por incrível que pareça, não tem nenhuma linha sequer. Então vamos entender como foi esse estudo de visão remota aplicada com 47 pessoas para encontrar Saddam Hussein. Em 3 de novembro de 2003, um experimento de visão remota foi realizado com o objetivo explícito de localizar e descrever as circunstâncias e condições do paradeiro de Saddam Hussein. O experimento ocorreu na sede da organização de Edgar Cayce, em Virginia Beach. O teste foi realizado com 47 pessoas. O experimento foi duplo cego, ou seja, nem os espectadores, nem ninguém do governo americano ou das Forças Armadas sabiam a resposta, apenas o próprio Saddam Hussein e possivelmente algum grupo de seguidores que sabia onde ele estava. Após a realização da sessão, o mediador coleta informações e verifica as seguintes informações consensuais. 1. Localização. Saddam será encontrado sob uma casa de aparência comum. Fica nos arredores de uma pequena vila, perto de Tikrit. A casa faz parte de um pequeno complexo. É limitado numa frente por uma estrada de terra, nas traseiras por um rio próximo. A casa pode ser identificada porque tem uma grande árvore crescendo em cada extremidade e tem um tipo estranho de segundo andar parcial sobre a porta da frente. 2. Esconderijo. Saddam Hussein tem um esconderijo. É como uma caverna ou um espaço esculpido. Não é visível, mas escondido debaixo de alguma coisa. A respiração é possível neste pequeno espaço escondido porque há um tubo de ventilação embutido neste esconderijo enterrado. 3. Aparência. Saddam não se parecerá em nada com o que ele é normalmente. Ele parece um sem-teto. Ele estará vestido com roupas escuras. Ele terá uma barba desarrumada. Seu cabelo será selvagem. Em geral, sua aparência será desgrenhada. 4. Apoiadores. No momento de sua captura, Saddam Hussein terá apenas 2 ou 3 apoiadores com ele no momento de sua descoberta. 5. Armas de fogo. Saddam Hussein teria uma arma, mas não ofereceria resistência quando capturado. 6. Dinheiro. Ele teria uma quantidade de dinheiro consigo. 7. Atitude de Saddam Hussein. Ele será desafiador, mas não oferecerá nenhuma resistência. Na verdade, ele estará cansado e desanimado. Feito isso, os originais de toda a documentação da sessão, bem como as hipóteses derivadas da análise dos dados da sessão, foram coletados em 2 envelopes e entregues ao arquivista da Fundação Cayce. A arquivista selou os envelopes, assinou na aba, colocou seu carimbo de tabelião nos envelopes e os colocou nos arquivos da Fundação sob o seu controle. À direita temos as fotos dos envelopes e também dos arquivos da Fundação. Mais de um mês se passaria, até 13 de dezembro de 2003, quando uma pequena força de americanos, auxiliado por alguns iraquianos, operando sob o que os militares chamariam de Operação Red Dawn, descobriu e capturou Saddam Hussein. Nos dias seguintes apareceu na mídia material desclassificado. Desclassificado refere a material que é aberto ao público. Esse material permitiu avaliar a precisão das 7 hipóteses desenvolvidas a partir dos dados da sessão de visão remota. A questão a ser avaliada era: as informações fornecidas semanas antes da sessão de visualização remota foram usadas para localizar e capturar Saddam Hussein? Vamos então às 7 hipóteses e verificar se elas foram confirmadas. Hipótese 1. Localização. Saddam Hussein será encontrado debaixo de uma casa de aparência comum. Fica nos arredores de uma pequena vila, perto de Tikrit.
A casa faz parte de um pequeno complexo. É bordeado por uma estrada de terra e por um rio próximo. A casa pode ser identificada porque tem uma grande árvore crescendo em cada extremidade e tem um tipo estranho de segundo andar parcial sobre a porta da frente. E por incrível que pareça, Saddam Hussein foi encontrado perto da vila Adwar, na área de Tikrit, em um pequeno complexo. Um rio corre nas proximidades e uma estrada de terra está em frente ao complexo. Como podemos ver nesta imagem publicada pela CNN em 16 de dezembro de 2003, podemos visualizar o esconderijo. Próximo ao esconderijo temos o rio e na frente do esconderijo temos a estrada de terra. O desenho da casa foi feito por um dos participantes que incorporou os elementos mais consensuais. Observe as duas árvores distintamente grandes em cada extremidade do complexo. Observe também o estranho segundo andar parcial, tanto no desenho quanto na imagem divulgada pelo governo ACNN. E claro, há uma estrada de cascalho que passa em frente ao complexo, conforme descrito pelos participantes. Então, na imagem de cima podemos ver o desenho de um dos participantes da sessão de visão remota. Temos as duas árvores nas extremidades da casa, como podemos confirmar na imagem de baixo. Temos um segundo andar parcial e as informações batendo com extrema precisão. Hipótese 2. O esconderijo de Saddam. Saddam Hussein tem um esconderijo. É como uma caverna ou um espaço esculpido, não é visível, mas escondido debaixo de alguma coisa. A respiração é possível neste pequeno espaço escondido, porque há um tubo de ventilação embutido nesse esconderijo enterrado. Este é o desenho de um dos participantes da sessão de visão remota, e ele desenha o esconderijo e o tubo de ventilação onde estaria, que também foi confirmado. Hipótese 3. Aparência. Saddam não vai se parecer em nada com o que normalmente é. Ele parece um sem-teto. Ele estará vestido com roupas escuras. Ele terá uma barba desarrumada. Seu cabelo será selvagem. Sua aparência será desgrenhada. Essa é a imagem de Saddam poucos minutos depois da sua captura. Mais uma vez detalhado com extrema precisão. Na hipótese 4, apoiadores. No momento da sua captura, Saddam Hussein terá apenas 2 ou 3 apoiadores com ele no momento de sua descoberta. Posteriormente, o New York Times, no dia 16 de dezembro de 2003, revela que tropas levaram outros 2 iraquianos não identificados afiliados a Saddam Hussein sob custódia. Então, mais um acerto para o experimento de visão remota. Hipótese 5. Armas de fogo e resistência. Saddam terá uma arma. Ele não oferecerá resistência quando capturado. No dia 16 de dezembro, um piloto da Virgínia afirmou que Saddam estava armado com uma pistola, mas não mostrou resistência durante sua captura. Mais uma vez, ponto para a experiência de visão remota. Hipótese 6. Dinheiro. Saddam Hussein terá uma quantidade de dinheiro com ele, como uma caixa de dinheiro. No lado direito podemos ver a imagem, uma caixa de dinheiro encontrada com Saddam, contendo notas de $100. Hipótese 7. Atitude. Ele será desafiador, mas não oferecerá nenhuma resistência. Ele estará cansado e desanimado. No dia 16 de dezembro de 2003, o tenente-general Ricardo Sanchez, comandante da entrevista coletiva das forças dos Estados Unidos em Bagdá, afirma: era um homem cansado e também um homem resignado ao seu destino, confirmando e concluindo com extrema precisão todas as 7 hipóteses levantadas durante a sessão de visão remota. Eu busquei alguns artigos e alguns documentários onde aparecem alguns contrapontos. Basicamente, o contraponto é que todas as informações viriam da mente subconsciente. Mas como pode vir todas essas informações da mente subconsciente se experimentos de visão remota mostram pessoas apontando fatos com riqueza de detalhes sem a presença delas no local, né? Descrevendo carro, placa de carro, descrevendo a vestimenta das pessoas que elas nunca nem viram. Então, com riqueza de detalhes, como isso pode vir do subconsciente? Então, esses experimentos derrubam vários experimentos, colocam essa ideia de que as informações estão no subconsciente, colocam por água abaixo. Como poderiam os 47 participantes do experimento de busca de Saddam Hussein ter todas aquelas informações guardadas no subconsciente? Seria muita coincidência?
Teria a senhora Reynolds tirado do próprio subconsciente todas as informações da cirurgia, equipamentos e até conversas entre membros da equipe? Então, para concluir, a visão remota não é como um sonho. Um sonho ele é insólito, ele é abstrato, enquanto a visão remota aponta com detalhes um acontecimento a quilômetros e quilômetros de distância. E pelas minhas pesquisas eu vejo que a visão remota é muito similar à projeção astral. Nas técnicas, experimentos com projeção astral, geralmente as pessoas estão em uma fase cerebral bem relaxada, geralmente ali na fase de sono, enquanto os testes com visão remota as pessoas estão despertas, conscientes, sentadas, É como vocês viram aí no trechinho do documentário. Eu vou deixar o documentário completo aí na descrição. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreva para receber mais conteúdos como este. Um beijo no coração. Valeu!